Olá, pessoal! Estamos aqui reunidos para mais um Avante, e esse com o tema Desafios Nutricionais e o Manejo do Paciente Oncológico. Nós vamos começar fazendo uma enquete para vocês, para saber como que vocês estão dentro do tema. E a enquete vai começar agora para a gente nivelar todo mundo por aqui. Vamos lá, gente! Quanto à desnutrição em oncologia, assinale a alternativa correta. Trata-se de uma entidade pouco frequente, não sendo fator de impacto na prática comum. Ou a B, apesar de ser comum, causa pouco impacto prognóstico e, portanto, endereçá-la ainda é fator de menor importância dentro do contexto oncológico. A letra C, já é muito bem conhecida em oncologia, com impacto em prognóstico e tolerância ao tratamento e com intervenções mais do que sedimentadas. E a letra D, extremamente frequente, com impacto prognóstico importante, mas ainda alvo de diversas controvérsias e com pouca intervenção por parte dos oncologistas. A gente vai dar um tempinho para vocês e a gente aguarda aqui para ver o resultado. Muito bem, pessoal. A resposta certa é a D e a maioria acertou colocando a letra D. Então, a gente vai começar a aula com o Dr. Tiago Jorge. Pode começar, Dr. Tiago. Muito obrigada. Obrigado, Débora. E, na verdade, a minha ideia aqui é conversar com vocês um pouquinho sobre os desafios da desnutrição em oncologia. Tá? Sou oncologista da BP em São Paulo e é interessante todos saberem que desnutrição em oncologia é sim extremamente comum. Cerca de 40% até 80% dos pacientes, em alguns estudos, apresentação de desnutrição durante o curso da doença, sendo que 15% a 40% desses pacientes apresentam perda de peso já ao diagnóstico, ou seja, a gente já acaba encontrando, mesmo no diagnóstico, uma população que já é doente, que já apresenta algum grau de risco nutricional associado. Interessante também saber que os estudos mostram a prevalência da obesidade sarcopênica, que é uma entidade que a gente está começando a conhecer de verdade agora. Cerca de 20% dos pacientes têm isso. E o que chama atenção é obesidade sarcopênica, aquele paciente que chega para a gente com peso normal, mas que ele já tem uma sarcopenia instalada, e depois eu vou detalhar um pouco melhor para vocês o quanto essa sarcopenia pode sim impactar no tratamento. E outras coisas mais, e é isso que eu quero chamar muita atenção para vocês. 42% dos pacientes desnutridos intra-hospitalares não recebem o tratamento adequado para tal. Esse é um estudo que foi feito, na verdade, foi um survey feito em hospitais franceses, para vocês verem, ainda teoricamente num país de primeiro mundo, onde toda a medicina praticamente é socializada, onde existem guidelines mais adequados e assim por diante. A gente mesmo assim vê que praticamente metade desses pacientes não tem suas expectativas endereçadas. E é
uma coisa muito chamativa que dentro das perguntas que se faz na sala de espera do consultório do oncologista e que os pacientes estão mais ansiosos para responder, 78% deles dizem que o que mais preocupa eles é como será a nutrição, a alimentação durante o tratamento. E interessante é que quando se entra no consultório, muitos deles não comentam isso. E por não haver esse endereçamento correto, muitos ficam sem saber porque o próprio oncologista acaba não endereçando. Mas por que dentro da prática oncológica, uma doença tão grave e que tão prevalente, as pessoas acabam não endereçando esse desafio? Porque a maioria dos oncologistas sim considera a nutrição fundamental no cuidado do paciente oncológico, mas muitos não sabem como acessar no sentido de como medir a desnutrição, como saber se esse paciente está desnutrido ou não. Além disso, dentro do sistema de saúde há uma certa dificuldade no referenciamento desses pacientes a especialistas, sejam nutrólogos, sejam os próprios nutricionistas do serviço. A gente ainda vê que muitos pacientes, por não fazerem a quimioterapia no mesmo lugar ou para apenas fazerem consultas de acompanhamento, eles acabam não querendo esperar passar com o nutricionista, eles não querem estar dentro do hospital, eles não querem estar dentro da clínica e, consequentemente, não ficam sabendo de como deve ser o acompanhamento nutricional. E mais interessante, muitos oncologistas são céticos à intervenção nutricional porque até hoje faltam evidências claras no sentido oncologista, estudos grandes, fase 3, que mostrem ganho de sobrevida com as intervenções. Teoricamente, esses pacientes, mesmo melhor nutridos, ainda não vivem mais do que os pacientes que não recebem uma intervenção farmacológica. Só para vocês entenderem um pouquinho a jornada do paciente, desde a suspeita até o diagnóstico, isso pode demorar muito tempo, porque a suspeita depende de que a pessoa pense que ela tem um tumor. E na maioria das vezes a pessoa não liga o sintoma ao tumor. E esse tempo é tempo em que ela emagrece, esse tempo é tempo que ela acaba sofrendo todo o cataclismo inflamatório que o câncer pode gerar. Casos em que a maior número de frequentes na população, esses são diagnosticados por screening, então são os pacientes que a gente acaba encontrando menos desnutridos e assim por diante, porque eles não sentiram nada, eles foram pegos por exames de prevenção. E casos em que o sintoma leva à suspeição, esses sim tendem a ter um intervalo maior. E o acesso ao sistema de saúde é um problema, porque a gente tem uma lei que no SUS, depois do diagnóstico, o paciente precisa de alguma intervenção depois de 30 dias, mas desde a suspeita até o diagnóstico, não existe um tempo sedimentado. Isso pode demorar 3 meses, 5 meses, a depender da suspeita e a depender do acesso aos exames que levam à suspeita. O diagnóstico ele é primariamente histológico, ou seja, eu preciso de uma biópsia para saber que tipo de tumor eu tenho, mas também envolve o estadiamento. E isso é interessante. Estadiamento nada mais é do que você tentar procurar se o tumor ele está localizado ou ele é metastático, seja por tomografias, ressonâncias, PET scans e assim por diante, a depender do tipo de tumor. Mas a gente sabe que no estadiamento já há uma oportunidade para avaliação de instrução dos pacientes, ou seja, sabendo que 15 a 40% dos pacientes chegam já para a gente desnutridos ao diagnóstico, talvez já no diagnóstico a gente já deva intervir e medir isso. Como a gente pode medir a desnutrição? O mais clássico é peso e altura, é o que todo mundo faz, é o que a gente usa para calcular e assim por diante. Diversas ferramentas de screening acabam se baseando em peso e altura, em necessidades metabólicas, ingesta calórica, aqueles scores que os pacientes próprios acabam preenchendo, e esses também envolvem medidas antropométricas mais clássicas, como pregas cutâneas, definição de tônus muscular, mas isso raramente o próprio médico faz no consultório. A grande maioria das vezes esses métodos de screening são preenchidos pelos próprios pacientes ou pela enfermeira que faz a triagem, mas não há um exame físico adequado para tal. E mais interessante, pode isso não ter relação com a sarcopenia, ou seja, quando o paciente ele já desenvolve um risco nutricional por esses scores, na verdade muitos deles já estão sarcopênicos. Então, para vocês terem ideia, esse é um trabalho que foi publicado agora, em abril deste ano, mostrando que praticamente 60% dos pacientes que não tinham riscos aos screenings tinham algum grau ou de sarcopenia ou de lipossubstituição muscular em exames mais adequados.
E por que sarcopenia é tão importante? Porque sarcopenia é prognóstico para esses pacientes. Isso aqui é uma meta-análise mostrando que pacientes que têm sarcopenia têm um desfecho desfavorável. Eles morrem mais do que pacientes que não têm sarcopenia. Uma das maneiras que a gente usa para avaliar se o paciente tem sarcopenia ou não, e que pode ser muito prático, porque como eu disse para vocês, a grande maioria desses pacientes faz exames de estadiamento e muitos deles envolvem uma tomografia de abdômen, é a medida do quanto tem de músculo na tomografia de abdômen no corte da vértebra L3, da vértebra lombar, a terceira vértebra lombar. O problema é que os softwares que fazem isso não são bem difundidos e os próprios radiologistas não fazem isso de frequência, isso precisa de um certo cálculo. Então, a densidade muscular em tomografia hoje é o padrão ouro em oncologia para definição de sarcopenia. O problema, como disse para vocês, é que não é uma rotina, mas a gente está vendo um aumento de ferramentas de inteligência artificial, softwares que propriamente ditos eles calculam por si só e já dão um resultado para a gente. Outro teste que também pode ser feito de uma maneira razoavelmente rápida e prática dentro do consultório é o teste de prensa da mão, ou hand grip test. Ele correlaciona-se com a massa magra, não necessariamente com todo o músculo ou com lipossubstituição. Ele é de fácil acesso e prático, os consultórios geriátricos já fazem isso com bastante frequência e ele tem sim correlação com o prognóstico. E mais interessante, provavelmente ele é a primeira coisa que muda, porque a força muda antes do status do músculo que a gente chama do status conformacional do músculo ou o status morfológico do músculo. Então, talvez isso possa ser a primeira coisa que muda, ainda duvidoso. E, de novo, ele tem uma correlação duvidosa, assim como a tomografia, com os testes de screening, ou seja, ele pode aparecer antes, ser alterado antes dos testes de screening. Depois que o paciente faz o diagnóstico, ele vai para o tratamento, e o tratamento por si só ele tem impacto na desnutrição. Existem diversas maneiras que um tratamento oncológico pode impactar, seja cirurgia, seja radioterapia, seja quimioterapia, que são os três principais tratamentos. Além de tudo, a gente tem modificações hormonais, como em câncer de próstata, câncer de mama e assim por diante, que também levam à sarcopenia. Por que os pacientes desnutrem durante o tratamento? Porque esses pacientes têm bastante náusea e vômitos e, consequentemente, não conseguem fazer o aporte alimentar adequado. Muitos deles acabam tendo diarreia ou constipação, empachamento. A gente acaba utilizando diversos antieméticos, né, remédios contra a náusea que têm esse tipo de efeito colateral. A gente realmente vê uma diminuição do aporte nutricional desses pacientes. Disgeusia, que é uma coisa que raramente a gente consegue endereçar, que é a mudança do gosto da comida. Então, muitos pacientes acabam perdendo o gosto do amargo, o gosto do salgado, e eles sentem que estão comendo literalmente isopor, e, consequentemente, eles não querem comer. Fadiga é outro fator importante, esses pacientes ficam extremamente fadigados, muitos deles não conseguem sair da cama nos primeiros dias de pós-quimioterapia, quiçá comerem. Então, isso também é um fator importante. E principalmente quando a gente fala de algumas quimioterapias, tipo transplante de medula e assim por diante, e de radioterapia, principalmente radioterapia de cabeça e pescoço, a gente fala de mucosite, que é a inflamação e lesão das mucosas, principalmente a mucosa oral e da garganta, impedindo que esse paciente tenha uma ingesta adequada e sim tenha dor durante a ingesta, o que diminui muito o aporte calórico. É lógico que temos algumas intervenções quanto a isso, tanto medidas educativas, que tipo de tempero usar, que tipo de comida comer, qual a textura da comida, mas mesmo assim temos ainda diversos problemas. E isso traz o maior problema de todos e que é o único desfecho que a gente tem consequente, que a gente sabe que realmente faz impacto no consultório oncológico, que é esses pacientes sarcopênicos, e que perdem peso principalmente durante o tratamento, eles toleram pior o tratamento. A gente sabe que a relação de dose sim tem a ver com desfecho, então geralmente pacientes que conseguem tomar as doses adequadas de quimioterapia, que a gente não precisa ficar reduzindo muito e assim por diante, são os pacientes que têm melhor prognóstico, mas além disso, provavelmente isso tem correlação com a sarcopenia propriamente dita. Porque até a gente ainda usa a superfície corpórea como marcador para saber a dose desses pacientes, mas provavelmente se a gente correlacionasse isso com superfície ou com densidade muscular, a gente teria melhores manejos da dose do paciente.
E mais importante, pacientes que têm sarcopenia durante o tratamento, que perdem músculo durante o tratamento, vivem menos. Esse é um estudo japonês com pacientes com câncer gástrico e nos 2 quadros de cima vocês podem ver que não há diferença para os pacientes que têm ou não têm sarcopenia ao diagnóstico, o desfecho é o mesmo, tanto em sobrevida livre de progressão, que é quanto tempo o tumor demora para crescer, quanto em sobrevida global, quanto tempo esse paciente vive no geral desde o início do tratamento. Mas pacientes que perdem massa muscular durante o tratamento vivem menos do que pacientes que não perdem massa muscular. Então é muito importante endereçar isso durante o tratamento. O problema é que é um setor árido, a gente não tem praticamente intervenções farmacológicas efetivas nesse ambiente. Então a gente tem estudos com modulação hormonal, como o megestrol, antigamente utilizado, é um hormônio feminino, ele tem ganho de peso, mas não tem muito ganho de massa muscular e não tem ganho de sobrevida, mas só dele ganhar peso os pacientes relatam melhora da qualidade de vida. A namorrelina, que era um agonista da grelina e até pouquíssimos anos atrás era considerado o suprassumo para controlar a perda de peso desses pacientes e também não teve impacto prognóstico no ganho de sobrevida, simplesmente ganho de peso e massa muscular. Insulina, que também foi utilizado e também não mostrou, esteroides, que a gente acaba utilizando porque são fáceis de utilizar, mas eles têm muita toxicidade. Ultimamente a gente está vendo com a liberação dos canabinoides nos Estados Unidos, o uso de cannabis para tentar aumentar o apetite, ganho de massa muscular, resultados duvidosos, conflitantes, não parece ser tão interessante, ou seja, não há um remédio para sarcopenia. O que temos é sim uma intervenção nutricional, uma intervenção de dar o suporte com suplementos orais, seja com dieta parenteral, seja com dieta enteral, quando esse paciente passa dos gatilhos necessários para tal. E, consequentemente, a gente vê que não há ganho de sobrevida com essas intervenções. E é isso que desanima o oncologista, porque você vai estar fazendo o paciente comer um pouco mais, tomando suplementos que às vezes acabam deixando ele também empachado. A gente entende a toxicidade financeira disso, porque em alguns tipos de suplementos são extremamente caros, a gente sabe da dificuldade financeira da população atualmente, os convênios alguns não cobrem, então você acaba não tendo sobrevida, você se importa menos em prescrever aquilo. E isso é um grande problema, porque a gente não sabe, na verdade, se a gente começou a tratar tarde demais, porque as ferramentas de screening não são adequadas, ou se, na verdade, realmente não tem impacto. O único impacto que eu digo para vocês com certeza é paciente bem nutrido e que não perde peso durante a quimioterapia, tolera melhor o tratamento. E, de uma maneira indireta, a gente sabe que pacientes que toleram melhor o tratamento geralmente são pacientes que vivem mais com o tratamento e têm maior benefício com o tratamento. Esse é um estudo bastante interessante. Saiu semana passada no jornal mais importante de oncologia que a gente tem, que é o Journal of Clinical Oncology, e que mostra numa série, num estudo interessante que a gente tem para câncer coloretal metastático, um estudo grande, mais de 1000 pacientes que fizeram a quimioterapia, eles viram quanto desses pacientes que continuavam ativos fisicamente durante a quimioterapia, se isso tinha impacto em vida ou não. E olhem bem para essa tabela. Aqueles números que vocês estão vendo em cima, 3, 3, 8, 9, 9 e assim por diante, são os equivalentes metabólicos, o quanto esses pacientes ficam ativos. Um MET significa o quanto você gasta de energia para estar sentado por 1 hora. Então, pacientes que tinham menos de 3, que tinham de 3 a 9 METs por semana de atividade, aí de diversas maneiras, seja yoga, que tem uma atividade baixa, seja corrida, seja caminhada e assim por diante, a gente vê que quanto mais esse paciente está ativo, mais sobrevida ele tem e mais tempo ele tem de vida com o tratamento. E a gente vê a melhor tolerância ao tratamento. Pacientes ativos têm ganho de qualidade, têm menos toxicidade com o tratamento. E, sinceramente, é impossível a gente desconectar nutrição de músculo, nutrição de exercício. Portanto, é adequado pensar que esses pacientes provavelmente também se nutriam melhor para se manterem mais ativos. Conclusões: nutrição ainda é tema pouco abordado efetivamente nas consultas oncológicas. Boa parte desses pacientes não recebem qualquer intervenção, seja por preconceitos, essas dietas da moda, que às vezes a gente vê em fake news, ou até por falta de endereçamento da equipe responsável. Sarcopenia é sim fator de prognóstico e de tolerância ao tratamento
e hoje não existem intervenções farmacológicas efetivas, ou seja, não há um remédio, não há uma pílula, não há uma erva que esteja comprovadamente relacionada a ganho de peso. O que há sim é o tratamento multidisciplinar, é o controle dos sintomas relacionados a químio, náusea, diarreia, disgeusia, é o controle adequado da ingesta calórica, são os exercícios físicos e a adequação da atividade física. Isso sim a gente tem impacto em oncologia. Muito obrigado, pessoal. Ótimo, doutor Diago. A aula está excelente e as conexões também. Então, o tema realmente é de muito interesse. A gente está com recorde aqui. Parabéns para vocês. Recorde de adesão online. Obrigada, pessoal. E agora a gente vai continuar com a aula da Mica. Nutrição e manejo do paciente oncológico. Desafios. Obrigada, Débora, pelo convite. Estou muito feliz de falar de um tema que eu adoro. E como a Débora falou, eu trabalho há algum tempo com isso e realmente a cada ano que passa a gente se depara com novos desafios, novas ferramentas e a gente precisa se atualizar sempre. Então eu acho que o Avante aqui, ele promove tudo isso, né? A gente poder, nesse tempinho que a gente está junto, poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema. E eu acho que é isso que as pessoas buscam, né? A questão de ter a ciência associada à prática. E por isso que vocês dois estão brilhantemente. Tenho certeza que a sua vai dar um show também. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo do paciente oncológico, quais são os desafios que a gente tem. E eu acho que, fazendo o link com a aula do Tiago, a gente não pode deixar de falar de caquexia, né? Que a caquexia, ela também é uma condição bastante frequente, né, nos pacientes oncológicos. Ela afeta cerca de 50% a 80% dos pacientes. E a gente tem que pensar que 20% das mortes, elas podem sim ser relacionadas à caquexia. Então, é uma condição bastante importante. E se a gente for pensar na questão da fisiopatologia e dos fatores etiológicos relacionados a essa caquexia do câncer, a gente vai ter basicamente dois. Então, a gente vai tentar simplificar. Então, se a gente for ver conforme esse slide aqui, a gente pode ver que a caquexia do câncer, ela pode estar relacionada a efeitos relacionados à doença, então ao tumor, e isso vai provocar um déficit energético, então seja do ponto de vista de calorias, proteínas, como o Tiago falou também, mas também distúrbios metabólicos para esse paciente. Mas, por outro lado, a gente tem também os tratamentos a que esse paciente ele é submetido, seja uma quimioterapia, uma radioterapia ou até mesmo uma cirurgia, que esse paciente ele vai cursar com efeitos colaterais e isso vai prejudicar, então, a ingestão alimentar desse paciente. Então, tudo isso pode culminar, então, para a caquexia do câncer. Se a gente for olhar esse estudo publicado o ano passado, essa revisão sistemática da doutora Vicky Baracus, que é super interessante, que a gente sempre pensa, né, só os tumores do trato gastrointestinal vão desenvolver sarcopenia, vão desenvolver caquexia, vão desenvolver desnutrição. E aqui a gente pode ver nesse diapositivo que tumores como próstata, câncer, apesar da prevalência ainda ser baixa, esses pacientes eles podem ser acometidos pela caquexia. Então é um paciente que a gente também não pode deixar de lado, mas também a gente precisa dar um suporte nutricional para ele mais adequado. Agora, a gente, sem dúvida, né, a gente já sabe que os tumores do trato gastrointestinal, como os tumores de pâncreas, os tumores de estômago, eles são sim os que a gente vai encontrar mais pacientes desnutridos. E eu acho que esse esquema de classificação, eu acho que ele é super interessante, a gente sempre deve lembrar que ele guarda uma relação indireta entre o paciente que apresenta menor IMC com o paciente que apresenta maior perda de peso. Ou seja, aquele paciente que tem menor IMC e maior perda de peso, se a gente for olhar aqui na figura, essa parte em laranja, ele é classificado como grau 4 e é esse paciente que tem a menor sobrevida. Então a gente precisa sim ficar de olho nesse estado nutricional do nosso paciente. E aí surgem aí diversas publicações relacionadas a como a gente deve definir essa caquexia do câncer. Então tem a publicação do Dr. Firon, que é a publicação mais famosa que a gente tem para a definição de caquexia, mas tem a de Evans e tem a de 2011 brasileira do consenso de caquexia e anorexia. Todas elas em comum têm a questão envolvida da perda de peso ao longo do tempo, então é uma questão que a gente tem que observar e tem que perguntar dentro do consultório ou dentro do hospital para o nosso paciente o quanto esse paciente perdeu de peso, porque às vezes esse paciente ele pode ter um IMC maior, mas na verdade ele já vinha com uma perda de peso muito grande. Então a gente precisa sim fazer essas perguntas para o nosso paciente. E lembrar dos estágios então da caquexia, que esse paciente ele pode ser classificado na verdade, né, em pré-caquexia, em caquexia e a caquexia refratária, desculpa. Uma questão bastante importante que eu acho que gera um pouco de confusão é a diferença do que seria caquexia e o que seria sarcopenia. A caquexia, então, ela é uma síndrome multifatorial.
A sarcopenia, por outro lado, ela é uma síndrome mais característica do envelhecimento. Então, ela comete perda de massa muscular de forma progressiva e generalizada. E se a gente for pensar, também existe uma combinação, como o Thiago já falou, da gente avaliar pela dinamometria, de diminuição de performance muscular e de força nesse idoso. E a gente sabe que esse paciente sarcopênico, principalmente o paciente sarcopênico idoso, é o paciente que vai apresentar maiores desfechos negativos, né? Então, maior risco de quedas, fraturas, incapacidade física e, consequentemente, maior mortalidade. Por outro lado, se a gente for pensar na caquexia, que é uma condição frequente que a gente falou aqui já no paciente oncológico, que ela é caracterizada pela perda, né, da massa muscular esquelética e ela pode então vir acompanhada ou não da perda da gordura, a grande questão que a gente fica é que geralmente a gente não consegue reverter pela terapia nutricional convencional e a gente leva então uma diminuição da capacidade funcional desse paciente. Então, se a gente não tem terapias nutricionais convencionais, essa publicação de 2018 ela mostra exatamente isso. O que será que a gente poderia ter de ferramentas, outras abordagens terapêuticas para esse paciente? Então, hoje em dia tem crescido muito a questão de não só a terapia nutricional, mas você fazer terapias multimodais para esse paciente. Então, cuidar desse paciente antes e até mesmo alguns medicamentos. Mas tudo isso ainda está muito novo e nada disso ainda a gente tem muita clareza e evidência de que realmente funciona para tratar a caquexia do paciente oncológico. Uma outra questão que a gente tem que pensar é que o paciente oncológico, infelizmente, é o paciente que tem pior prognóstico. A gente pode ver nesses gráficos aqui, as linhas pontilhadas são os pacientes que apresentam caquexia. Então, são os pacientes que apresentam maior mortalidade. Isso a gente vai ver em diversos estudos com pacientes com câncer de pulmão, câncer de pâncreas. Então, é bem comum a gente encontrar esse pior prognóstico. Então, não só falando de caquexia, mas falando como o Thiago já falou antes, a gente precisa começar a intervir na terapia nutricional, melhorar o estado nutricional desse paciente antes mesmo dele começar toda a jornada de tratamento oncológica dele. Então, porque a gente precisa nutrir esse paciente em todas as frentes, aí, seja na cirurgia, na quimioterapia ou na radioterapia. Porque esse estado nutricional prejudicado, essa perda de peso, perda de massa muscular, ela está sim relacionada a maior índice de complicações cirúrgicas, maior toxicidade à quimioterapia, menor resposta ao tratamento, diminuição da capacidade física, piores desfechos clínicos e, consequentemente, piora da qualidade. A gente fala qualidade de vida, a gente às vezes não consegue medir muito, mas às vezes o paciente conseguindo se alimentar melhor, isso já promove uma melhora da qualidade de vida para esse paciente. Então, a terapia nutricional, ela tem sim um importante papel para esse paciente. E se a gente for pensar no manejo nutricional, ela tem como objetivo, então, prevenir essa perda de peso e de massa muscular e, consequentemente, a gente evita que esse paciente ele interrompa o tratamento. Mas se a gente for pensar também, o paciente está no estágio mais avançado da doença, eu não tenho mais o que fazer, então eu não vou acompanhar mais esse paciente. Não, pelo contrário, a gente precisa sim acompanhar esse paciente, porque a gente precisa promover uma melhora da qualidade de vida desse paciente, a gente pode fazer um manejo dos sintomas que esse paciente apresenta por conta do tratamento. Então, tudo isso vai culminar aí para a melhora dos sintomas desse paciente. Se a gente for pensar como é que a gente faz, então, a intervenção nutricional para esse paciente, a gente primeiramente fez a triagem, fez a avaliação nutricional, a gente vai partir, então, para o cálculo da necessidade calórica do nosso paciente. Então, esse ano a gente publicou a diretriz brasileira de terapia nutricional no paciente com câncer, onde a gente coloca as recomendações de oferta energética para esses pacientes de acordo com várias condições clínicas. Então, geralmente, a gente utilizou muito a recomendação do ESPEN e do INCA, onde a gente coloca que o paciente adulto e idoso em tratamento antineoplásico, ele deve receber uma oferta energética entre 25 a 30 calorias, que é semelhante a um indivíduo adulto saudável. E se a gente for olhar a questão da proteína, né, a gente fala muito de perda de massa muscular, então por conta disso a gente optou em manter uma necessidade, uma oferta proteica mais alta, em torno aí de 1,2, chegando até 2, dependendo da condição desse paciente. E se a gente for entrar agora especificamente dentro da desnutrição, o câncer e essa tríade cirurgia, a gente tem que pensar que o estado nutricional é um dos fatores que mais influenciam no resultado pós-operatório desse paciente. Então a gente tem que pensar que essa resposta orgânica ao trauma cirúrgico, ela tem repercussões e vai influenciar negativamente no resultado do pós-operatório desse paciente. Então como é que a gente vai fazer o manejo desse paciente cirúrgico? Se a gente for pensar, a gente pode atuar nessas três frentes, no pré-operatório,
no perioperatório, que seria no pré mais o pós-operatório, ou somente no pós-operatório. Mas o que a gente vê é que, independentemente do estágio que esse paciente esteja, a gente tem que fazer o cuidado integral desse paciente já no pré-operatório e acompanhar esse paciente no pós, inclusive até a alta hospitalar desse paciente. Então, se a gente for pensar, uma questão bastante importante no paciente que vai ser submetido à cirurgia é o preparo imunológico desse paciente. Se a gente puder ter a oportunidade de atender esse paciente antes da cirurgia, a gente sabe que muitas vezes o oncologista e o cirurgião ele acaba não dando esse tempo para a gente fazer esse preparo imunológico para o paciente, mas a gente sabe que os benefícios eles são inúmeros. A gente consegue ofertar imunomoduladores para esse paciente para melhorar a resposta metabólica ao estresse. Dando um preparo imunológico para esse paciente, a gente vai melhorar a cicatrização da ferida operatória e a gente vai, consequentemente, também diminuir taxas de infecções cirúrgicas, diminuir tempo de internação e melhorar aí marcadores bioquímicos como albumina, pré-albumina e transferrina. E a gente tem que pensar também que se a gente conseguir manter uma barreira intestinal, né, desse paciente mais preparado imunologicamente para esse paciente, ele vai tolerar depois melhor uma quimioterapia também. Então, se a gente for pensar em imunidade intestinal, é um assunto que hoje em dia está começando a se falar muito e que a gente tem que preparar muito bem o intestino desse paciente. Por quê? Porque cerca de 80% do nosso sistema imunológico está localizado no trato gastrointestinal. Então, é por meio de uma alimentação saudável, rico em fibras prebióticas principalmente, uma nutrição enteral, fitoquímicos, ou suplementação oral, é uma ótima maneira da gente modular esse intestino do nosso paciente. Se a gente for olhar aqui esse estudo, essa revisão sistemática, ela mostra exatamente isso, que pacientes que foram submetidos à biópsia intestinal e que receberam um preparo imunológico antes da cirurgia, por 14 dias antes, a gente pode observar que eles tiveram melhoras de marcadores inflamatórios, como o TNF-alfa e o CD4. Então, a gente pode, sim, se beneficiar melhorando a imunidade intestinal desse paciente. E se a gente for ver na literatura o que a gente tem hoje em dia de literatura robusta relacionada à terapia nutricional em cirurgia, se a gente deve utilizar uma dieta imunomoduladora ou se a gente deve utilizar uma dieta padrão, um suplemento padrão, os estudos, essas revisões sistemáticas todas, elas mostram que a imunonutrição ela é benéfica sim no paciente, principalmente se a gente der essa imunonutrição no perioperatório. Né, tem essa outra revisão aqui que a gente pode ver o estudo no diapositivo aqui no meio, que ela coloca também a importância da gente fazer, se a gente não conseguir acompanhar esse paciente antes, manter a imunonutrição no pós-operatório para esse paciente. E a gente for olhar esse último estudo que a gente vê a importância da imunonutrição, eles mostram também que a imunonutrição ela é mais custo-efetiva, né? Então, se ela é mais custo-efetiva, como é que a gente consegue provar para o nosso gestor do hospital, para o nosso médico, que vale a pena sim a gente investir em terapia nutricional, uma terapia nutricional mais especializada? E a gente for ver esse estudo do Braga, que ele é um estudo, apesar de antigo, ele é muito famoso, ele mostra exatamente isso. Se a gente investir em terapia nutricional especializada, a gente vai economizar para o hospital em tempo de internação hospitalar e o paciente ele vai ter menos complicações também. Então, ela é mais custo-efetiva. Olha, se vocês forem observar, é um paciente que não recebeu imunonutrição, ele custou $6.000 mais ou menos para o hospital, ao passo que o paciente que recebeu a imunonutrição, ele custou 50% a menos aí para o hospital. E o que as diretrizes hoje em dia elas colocam, né? A gente tem a diretriz do consenso americano, que ela coloca que pacientes candidatos à cirurgia eletiva, independente do estado nutricional, eles devem sim receber uma fórmula imunomoduladora na quantidade de 500 a 1.000 ml por dia, por 5 a 7 dias no pré-operatório. E se a gente for pensar naqueles pacientes com alto risco nutricional, a gente deve continuar por mais 5 a 7 dias no pós-operatório. Se a gente for ver as diretrizes da ASPEN e do ESP, o que eles colocam? De maneira semelhante também as fórmulas imunomoduladoras, elas têm sim seu importante papel, principalmente para aquela cirurgia de trato gastrointestinal superior, e a gente fala também em ser no perioperatório desse paciente. Se a gente for olhar a diretriz do ESPEN, mas aí relacionada especificamente à cirurgia, eles também vão na mesma linha, né, que a gente coloca, que a gente deve sim utilizar no perioperatório, se não possível, a gente utiliza pelo menos no pós-operatório. A nossa publicação, então, da diretriz brasileira, ela sugere, então, que a gente deve, sim, utilizar essa dieta imunomoduladora e a gente deve tentar sempre iniciar de 5 a 7 dias antes da cirurgia.
A gente falou de peri, falou de pós e a gente não falou de pré, né? O que a gente faz com o paciente no pré-operatório? Será que a gente faz imunonutrição? Se a gente dá um suplemento oral padrão? Então, assim, tem vários estudos que colocam que não existe evidência para a gente utilizar a dieta imunomoduladora se a gente fizer somente no pré-operatório. O que a gente vê de literatura robusta hoje em dia é a gente, se possível, se a gente tiver mais tempo, 14, 3 semanas para esse paciente, a começar a promover uma reabilitação, para promover ganho de massa muscular, ofertar uma dieta mais hipercalórica e hiperproteica para esse paciente. É isso que vai melhorar toda a condição nutricional desse paciente para ele mais preparado, então, para essa cirurgia. Então, eu queria deixar como mensagem finais para vocês, realmente é um desafio a gente tratar o paciente oncológico, né? Tanto para o paciente como para o profissional, e a gente fala que para o profissional é difícil a gente fazer essa interação entre muitas vezes um oncologista, um nutricionista, um enfermeiro, mas também para o paciente, né? O paciente ele tem muitas queixas, muitos efeitos colaterais, dores que impossibilitam muitas vezes desse paciente conseguir aderir adequadamente ao tratamento. Né? Então a gente precisa sempre aceitar e respeitar a tolerância individual de cada paciente. Então a gente nunca acha que o paciente ele está fazendo charminho e tal, mas não, esse paciente ele tem sempre uma queixa e toda a queixa a gente precisa assim levar em consideração. O que a gente tem de evidência para a imunonutrição no paciente oncológico é que a gente deve, se possível, utilizar durante o perioperatório. Então, de 5 a 7 dias no pré e mais 7 dias no pós-operatório. Se a gente não tiver recurso, se a gente não puder, a gente deve também tentar fornecer uma dieta mais hipercalórica e hiperproteica para esse paciente. E sempre a gente não pode esquecer. A gente deu alta para esse paciente, quem é que vai cuidar desse paciente em casa? Ele foi para casa, quem é que vai cuidar dele das próximas etapas do tratamento desse paciente? Porque é muito comum a gente receber no consultório pacientes que já vêm com prescrição de suplementação de parentes, de amigos, de alguém que já tomou, e nem sempre esse suplemento é o mais adequado para esse paciente. Então a gente tem o papel de mistificar todas essas dúvidas, todas essas que o Dr. Google coloca para esse paciente. Então a gente tem esse papel aí de tentar desmistificar e orientar da melhor maneira possível o tratamento nutricional para esse paciente. É isso, obrigada. Nossa, eu tô assim, radiante, porque a gente atingiu o nosso recorde de público ao vivo. As pessoas estão mandando mensagens assim maravilhosas porque adoraram as aulas de verdade. Olha, isso é verdadeiro. Tá aqui, escrito, online, ao vivo. E a gente vai começar com as perguntas. Doutor Tiago, tem uma para você aqui, que é da Raíza Rocha. Ela é de Belo Horizonte. Tendo em vista o número razoável de pacientes desnutridos sem o tratamento, o senhor acredita que seriam necessárias ações de médio prazo, desenvolvimento de conscientização, capacitação dos profissionais de saúde, ou longo prazo, esperar a robustez dos estudos clínicos? Raíssa, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente precisa, na verdade, de ações de curto prazo. Na minha opinião, eu acho que a gente ainda não tem estudos adequados com relação à nutrição, porque a gente não tem nenhuma maneira adequada de screening de verdade da desnutrição em oncologia. Como a Mica falou, desnutrição em oncologia ela é muito mais relacionada à caquexia. Ela é uma síndrome inflamatória muito grave que a gente às vezes vê desde o começo da doença. Então a gente às vezes vê nódulozinhos de 1 centímetro no pâncreas e que o paciente perdeu 30 quilos em 3 meses. Então, na minha opinião, a gente deveria começar já, porque já existem os meios de como mandar para uma nutricionista, e é isso que a gente não vê. A gente não vê um oncologista tendo a ideia de que vale a pena gastar mais meia hora dentro do consultório, porque não é uma conversa de 5 minutos, porque nutrição sempre envolve um monte de preconceitos, misticismos, ideias do que o tio, do primo, do outro tomou, se a cetogênica é boa ou não, e você precisa desfazer todos esses mitos. E como não tem uma evidência muito grande de ganho de sobrevida, muitos oncologistas falam, como o que quiser, só evite comida crua para não ter infecção durante a quimioterapia, que é uma coisa que realmente impacta na frente do oncologista. Perder paciente que teve neutropenia febril é um absurdo para a oncologia hoje.
Então, por isso que eu acho que a gente precisa sim de ações de curto prazo. É lógico que a partir do momento que o oncologista tem um dado bom, que ele começa a nutrir um paciente, vê que esse paciente tolera melhor, ele começa a tornar prática. A gente tem muito dessa de tornar as experiências muito mais práticas do que qualquer evidência clínica, científica e assim por diante. Porque é algo que dá para fazer no dia a dia, não é algo que você precisa esperar uma liberação de um remédio que vem dos Estados Unidos e assim por diante. Eu acho que tem uma frase que você falou que a gente tem que ter o conhecimento da vantagem de estar melhor nutrido. Essa, para mim, é a frase-chave, porque se a gente sabe que vai fazer bem para ele estar melhor nutrido, então eu não preciso de mais bagagem, né? Porque estar nutrido naquele momento vai facilitar. Continuando, então, nesse gancho, se não há remédio para sarcopenia, que sugestão você daria para trazermos a esse paciente o conhecimento das vantagens dele estar melhor nutrido, para que ele possa passar pela jornada oncológica? E aí é só o meio, né, que você falou, o oncologista não quer, mas como que a gente faz para abordar esse paciente ou para a gente atingir esse paciente de forma que mesmo se o oncologista não der aquele pontinho de interrogação para ele buscar a nutrição, como que ele pode ser acordado com relação a isso? Eu sou extremamente a favor da gente ter algo na sala de espera. Então, assim, por exemplo, em outros países a gente vê a prática de que os pacientes têm uma enfermeira navegadora, uma pessoa que ajuda o paciente a andar por esse mundo maluco que é a oncologia. Por quê? Porque esse paciente vai ter 1000 exames para fazer, esse paciente vai ter que se nutrir, esse paciente tem que fazer exercício. E às vezes ele se perde nesse trajeto todo. Então eu acho que uma das maneiras seria de alguma maneira educar o paciente dando esse navegador para ele, essa pessoa que ajude ele a entender o que está acontecendo e que caminho seguir de verdade, juntando essas diversas especialidades e fazendo, agora você vem aqui, agora você vem ali, e isso acaba aumentando a awareness do paciente. É o que hoje todo mundo chama de coach, né? É a pessoa que te ajuda a entender o que está acontecendo. E até alguns serviços nos Estados Unidos realmente estão começando a colocar o coach oncológico. Então eu sou super a favor da gente começar a fazer uma educação do próprio paciente, porque nutrição é muito mais o paciente ver valor naquilo, e às vezes a gente acha que o valor ele ganha peso. Não, não é só isso. O valor às vezes é não ter um parente falando, você não está comendo nada, você precisa comer, e ele está com náusea, é todo aquele valor social que existe dentro da nutrição, que é muito. Eu tenho vários pacientes que deixam de almoçar com a família porque não aguentam mais receber pitacos, porque não estão comendo e assim por diante. Uma coisa, pegando um gancho, acho que o Thiago falou, e o que eu vejo muito na prática é que, às vezes, os pacientes eles estão tão focados no tratamento, nessa questão, eu preciso comer, que às vezes um nutricionista pode ajudar falando óbvio para esse paciente. Olha, se você dando receitas, dando ideias de como tomar um suplemento, de como fazer uma preparação, tudo isso muda muito, né? E melhora muito a adesão do paciente. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu preciso tomar os 200 ml de suplemento, eu preciso comer nesse horário a refeição, e na verdade não é isso. Às vezes o paciente, ele tá tão imerso em todo o problema dele que questões mais simples ele acaba esquecendo e não leva muito em conta, e isso pode ajudar demais. E essa cobrança da família é super importante. Acho que talvez o papel de um psicólogo também seja importante para esse paciente também. Ele tira aquele prazer de comer e aquilo vira mais uma coisa medicalizada, que ele precisa comer de hora em hora, comer aquelas coisas no horário certinho. Já vi pacientes surtarem com isso. Então, acho que essa maleabilidade é mais do que necessária. E acho que uma outra coisa, você falou também muito da fadiga, né? Eu tenho uma amiga e ela está em tratamento de químio e ela fala que ela já se conhece. Débora, eu estou conseguindo passar todas as minhas etapas. Então, a químio, ela está conseguindo, cada etapa é uma vitória. Só que no dia que ela faz, ela está fadigada e abatida, ela não consegue nada. E ela falou exatamente o que vocês falaram. A família fica em volta, vamos comer, você precisa de alguma coisa, ela só me dá um tempinho, que eu vou aceitar, e devagarzinho. Eu acho que é esse entorno todo e esse conhecimento que é fundamental. Eu estou toda arrepiada, lógico. Estou aqui com o Rodolfo, comentando, Rodolfo Rodrigues, de Conceição do Jacuípe, da Bahia. Ele está falando de um livro que eu já li, esse livro há bastante tempo atrás, que é o Sun Tzu, da Arte da Guerra, que ele já falava que vencer todas as batalhas não é o maior triunfo. O maior triunfo é vencer seu inimigo sem precisar lutar.
Então, de fato, vale muito a pena prevenir a desnutrição e tratar esse paciente já no momento do diagnóstico. Mas por que será que alguns médicos não indicam de cara o acompanhamento multidisciplinar? Nossa, eu adorei a associação aqui que ele fez, Rodolfo. Obrigada, viu? É difícil saber, sinceramente eu não consigo encontrar o porquê, mas de novo, as pessoas se perdem no caminho. O trajeto oncológico é muito completo. Raramente esse paciente ele passa simplesmente por um exame e já tem definido tudo o que ele vai fazer. Então é um vai e volta, é um monte de exame diferente e sinceramente, uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes: primeira consulta sempre com algum acompanhante, porque a partir do momento que você fala realmente, confirmou que você tem um câncer, você perde mais da metade das informações que você passa para esse paciente, porque ele está em outro mundo, ele está pensando se ele vai viver, se ele não vai viver, e assim por diante. Então, nem ele se preocupa de se nutrir naquele primeiro momento. As perguntas que eles fazem é muito mais: vou fazer dieta cetogênica porque eu li isso, um amigo falou, mais do que eu preciso comer, o quanto eu preciso fazer exercício. Então, eu acho que a gente precisa realmente pensar em educar esse paciente. É isso aí. Mica, o nome dele te pareceu algo conhecido? Sim. É engraçado que eu fiz a pergunta e veio aqui, ó. O Rodolfo Cerqueira foi orientado pela Mica em 2013. Que bacana. Achei demais, eu já porque foi eu já até sei quem é. Bem, a gente até brincou no Instagram dessa Gente, coisa de... Essa agora foi demais, porque eu peguei a pergunta dele e veio aqui que ele foi orientado por você. Demais. A gente vai mandar beijo e abraço, que agora eu vou partir para perguntas para a Mica, para Maria Vasconcelos, lá de Coruripe, Alagoas. A Romeica Campos, de João Pessoa, da Paraíba. Ela é especialista em nutrição oncológica. Que bom que você está aqui com a gente também. Rodolfo, que a gente já falou, querido. E a Carolina Farias, de Florianópolis, Santa Catarina. Bem, agora a gente tem muitas perguntas. Eu vou tentar fazer as que derem aqui, mas eu acho que a gente consegue ainda. Eu quero fazer essa do Tiago Laranjeiras, porque o Dr. Tiago falou sobre isso, que são as dietas da moda, e aí, Mica, vai para você, ó. Ele fala assim: muitos alimentos têm se destacado com compostos bioativos que poderão promover mudanças no organismo a nível celular e por diferentes mecanismos, e contribuir de forma geral na manutenção da saúde ou na prevenção de doenças, dentre elas o câncer. O que os especialistas podem contribuir sobre o assunto? Essa questão dos fitoquímicos Tiago, obrigada pela sua pergunta. É um tema bastante polêmico. O que a gente vê a questão dos fitoquímicos é a diferença entre a gente consumir o alimento e a gente consumir, então, uma cápsula contendo vários desses fitoquímicos. Então, uma coisa que eu costumo brincar muito, a gente vai fazer uma analogia com polivitamínicos, né? Então, o polivitamínico, eu falo para o paciente assim: olha, o senhor não vai comprar vitamina e mineral na farmácia, a gente precisa ir para a feira e comprar o alimento, porque, na verdade, o que faz todo esse papel de melhora do benefício desses compostos bioativos, desses fitoquímicos, é o alimento como um todo, porque às vezes assim, a gente vai comer um alimento que ele pode ter a fibra junto associadas, e aí, essa fibra, ela é fibra prebiótica, ela vai modular esse intestino, modulando esse intestino, a gente vai ter uma melhor absorção desses nutrientes, ao passo que se a gente consumir, por exemplo, um comprimido específico de uma cúrcuma, por exemplo, é só a cúrcuma. Então, na verdade, o grande benefício é do alimento em geral. Então, o que a gente fala hoje para modular esse intestino do paciente? A gente fala até, inclusive, falando um pouquinho mais de probiótico e modulação intestinal, a gente fala que a gente não pode simplesmente dar uma cepa de probiótico sem a gente conhecer a flora intestinal desse paciente, a microbiota intestinal desse paciente. A gente precisa primeiro conhecer a microbiota para daí sim oferecer, porque esse paciente ele pode ter muito Lactobacillus casei e a gente está dando via alimento ou via suplemento muito Lactobacillus casei, e isso pode ser deletério ou não para esse paciente. Então a gente precisa conhecer muito bem isso, e eu acho que os fitoquímicos vai muito nessa linha. A gente precisa dar o alimento e não só dar a cápsula para esse paciente. Isso é demais também. Agora a gente vai chamar uma pergunta online, ao vivo, que a gente vai passar agora. Olá, nós somos nutricionistas do Hospital de Amor de Barretos e gostaríamos de fazer uma pergunta. Qual a influência da sarcopenia na toxicidade induzida pela quimioterapia e qual a melhor maneira de avaliar esse paciente? E também quais as possíveis intervenções nutricionais para poder identificar isso nesse paciente? Obrigada.
é do Hospital do Amor. Eu sou apaixonada por esse hospital. Eu acho que tem toda uma filosofia em volta desse tratamento maravilhoso que eles fazem e proporcionam para as pessoas. Obrigada, pessoal da equipe de nutrição que mandou essa pergunta. E aí eu peço para você, Mica, responder para a gente. Legal. Pessoal, obrigada pela pergunta. É um prazer a gente poder contar com a participação do pessoal do Hospital de Amor, lá de Barretos. Vi que o pessoal está com a camiseta da campanha do Diga Não à Desnutrição. Então, assim, o que a gente tem que pensar em sarcopenia, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar em sarcopenia é como a gente vai fazer o diagnóstico dessa sarcopenia no paciente oncológico. Aí a gente vai tratar de 2 casos específicos, o paciente adulto e o paciente idoso. Para o paciente idoso, a literatura é mais robusta e a gente já tem, inclusive, o consenso publicado agora em 2019, onde a gente leva em conta a perda de funcionalidade, massa muscular e a perda de performance desse paciente. Então, a gente consegue, por meio dessas 3 ferramentas, avaliar e diagnosticar a sarcopenia. O que a gente tem para o paciente adulto? Que a gente fala daí que a gente tem estudos relacionados à perda de massa muscular. E aí, teoricamente, a gente não deveria falar de sarcopenia, mas sim de miopenia, que é a perda da massa muscular. Uma outra coisa que a gente fala, então a gente diagnosticou a sarcopenia desse paciente, a gente precisa ofertar, normalmente a gente faz uma oferta mais hiperproteica para esse paciente. Mica, adianta só dar mais proteína para esse paciente? Não adianta, então a gente vai fazer uma analogia. Se ganhar músculo fosse fácil, só comer mais proteína, a gente não precisava ir para academia, né? Não precisava fazer atividade física, exercício. Então, independente se o paciente ele é idoso, ele é adulto e ele tem sarcopenia, a gente precisa sim fazer com que esse paciente se movimente. Que ele comece com uma caminhada, ele faça um yoga, um pilates, mas ele precisa começar a mobilizar essa musculatura. Mobilizando essa musculatura, a gente ofertando uma dieta mais hiperproteica para esse paciente, a gente consegue melhorar esse estado nutricional desse paciente. É muito comum a gente ver pacientes não tendo muito ganho de peso, muitas vezes, mas a gente consegue ver melhora do estado geral desse paciente. Olha, eu me sinto menos fadigada, talvez essa sua amiga se sinta menos fadigada. A gente tem muito paciente com câncer de mama que faz Taxol e tem muita dor nas pernas, e talvez se a gente conseguisse mobilizar um pouquinho mais essa paciente e ofertasse uma dieta mais hiperproteica, não precisa ser tão hipercalórica, porque às vezes as pacientes têm muito medo de ganhar peso, né? A gente poderia melhorar esse cenário também. Isso. Tem uma pergunta que é do Gustavo Félix, de Lavras. Ele fala: paciente com neoplasia intestinal, qual a melhor fórmula polimérica ou oligomérica com ou sem fibras a fim de se evitar uma futura obstrução intestinal? É difícil, né, a gente pensar em obstrução intestinal, assim, porque é uma coisa que a gente como nutricionista, o Thiago pode complementar depois, a gente conseguir identificar qual é o paciente que está com obstrução intestinal, né? O que a gente sabe é que talvez uma dieta com menos resíduo para esse paciente pode auxiliar um pouquinho, e às vezes a gente pode pensar então em suplementos mais semi-elementares para esse paciente. Não existe nada muito robusto, nenhuma publicação muito específica para isso, porque assim, a gente primeiro precisa tratar essa obstrução, e aí sim, se a gente tratar essa obstrução, independente se a dieta é polimérica ou não, esse paciente ele vai conseguir se alimentar. O problema todo está nessa obstrução. Então a dieta talvez tenha um papel um pouquinho menor do que a gente primeiro tratar essa obstrução. E resolver, né? Com relação à imunonutrição, a gente viu que ela é totalmente eficaz, com estudos já robustos falando sobre isso no pré-operatório, né, e durante também, no pré, no peri, no pós. E você falou das diretrizes, né, que está super recente. Como que a pessoa pode ter acesso às diretrizes hoje? Já vamos fazer a propaganda. Legal, vamos fazer a propaganda, né? Bom, as diretrizes a gente publicou pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, que é a Braspen. E aí, para vocês acessarem as diretrizes, ela está de livre acesso dentro do nosso site, que é o braspen.org. Vocês vão procurar uma abinha que a gente colocou como Braspen Journal. Dentro do Braspen Journal, vocês vão acessar o suplemento 1 de 2019. Lá vai ter toda a diretriz. Então, agora... Elas estão querendo me pressionar para a gente ir embora rápido, mas espera aí que vai dar tempo de mais uma. Tem a Luísa, de Curitiba. O uso de suplementos orais são indicados na doença oncológica avançada. Existe algum benefício?
Acho que é indicado em qualquer momento do trajeto, desde a avançada quanto a localizada, por todo esse trajeto que o paciente vai ter durante o tratamento, desde cirurgia e assim por diante. A gente viu nos trabalhos que foram mostrados o quanto perda de peso, perda de massa muscular, tudo isso impacta prognóstico, menor tolerância ao tratamento e assim por diante. Então, eu acho que assim, talvez onde exista um maior conflito do quanto a nutrição pode ajudar é muito mais naquele paciente que está realmente nos seus últimos dias de vida, principalmente nos últimos 30 dias de vida, onde a grande questão é o conforto mais do que a nutrição. Mas como a própria Mika mostrou, em alguns momentos a nutrição acaba gerando conforto para esse paciente, mas a gente não é tão assertivo assim, porque a gente entende que também a constipação existe uma certa um empachamento nesses pacientes por diminuição da atividade da motilidade intestinal. Então acho que nesse sentido é onde a gente é menos assertivo quanto à questão de ser agressivo na nutrição, ou seja, buscar parenteral e assim por diante. Mas em qualquer parte do trajeto a nutrição é mais do que fundamental. Tem também aqui, a imunomodulação é fundamental e qual nutriente priorizar? E esse ainda não se entende a imunomodulação como a tríade, né? Porque quando a gente fala em imunomodulação, a gente já está falando do pacote, né? Quando ele fala aqui qual nutriente priorizar... O que a gente tem mais de literatura pensando em imunonutrição, né? O que a gente pode pensar em imunonutriente? Arginina, ômega 3, nucleotídeo. E aí, pensando dentre esses nutrientes, eu acho que o ômega 3 é onde a gente encontra mais literatura nesse sentido, né? Recentemente, infelizmente, as publicações das diretrizes internacionais derrubaram a recomendação de ômega 3 para o paciente para quimioterapia, mas a gente percebe que, por ele ter esse caráter, né, menos inflamatório, esse paciente ele pode se beneficiar, mas não existe literatura. Mas o ômega 3 é o que a gente encontra de literatura mais robusta. Pensando em cirurgia, aí eu acho que é indiscutível, eu acho que é o pacote de todos os nutrientes que vai beneficiar esse paciente no pós-operatório também. Tem a Juliana Machado, de Recife. Tá acabando. A imunidade intestinal, na prática, há outras contraindicações em relação ao uso de probióticos, excetuando-se as contempladas no protocolo do INCA, que são a dos neutrófilos menor que 1000 ou febre? Isso, exatamente. O que a gente tem visto hoje, a gente tem de mais recente, a gente está contraindicando alguns probióticos. Na verdade, não é contraindicar o probiótico, é ofertar a cepa correta para esse paciente. Isso ainda está começando e a gente sabe que fazer essa análise da microbiota intestinal, ela ainda é muito onerosa para o paciente, a gente não consegue fazer isso, mas talvez uma possível contraindicação de você utilizar uma cepa não específica, né? Você utilizar esses probióticos já disponíveis para a gente comprar em farmácias, talvez a gente possa, com o tempo, ter uma contraindicação. A gente, dentro da oncologia, é um hype hoje microbioma, porque a gente vê resultados de imunoterapia, que está mais do que difundida hoje, que está trazendo resultados nunca antes vistos em alguns tumores, com relação ao microbioma, e nestes pacientes o que a gente tem até hoje é que probióticos não fazem diferença para a resposta à imunoterapia e que, na verdade, o que faz diferença é não tomar antibióticos. Os antibióticos acabam denegrindo ou piorando o microbioma e, consequentemente, piorando os resultados da imunoterapia. Então, por enquanto, a gente ainda não tem cepas que fazem diferença assim por diante. O que a gente sabe é que pacientes que já têm, por algum motivo, uma microbiota mais vasta, mais diversa, pelos hábitos alimentares e assim por diante, vão melhor com a imunoterapia do que pacientes que não. Então, uma coisa que o pessoal está começando a testar é o transplante fecal de uma microbiota de um paciente que respondeu bem à imunoterapia para pacientes que não estão respondendo bem, para tentar melhorar esse microbioma. Porque a quimioterapia, ela destrói muito, né, essa microbiota e a imunoterapia não destrói. A imunoterapia, na verdade, ela usa esses antígenos, ou seja, quanto mais inflamado e mais antígenos tiver no corpo, maior a chance dela funcionar. Pelo menos é isso que hoje a gente acaba imaginando. E agora, para puxar a sardinha para o nosso lado, tem a pergunta da Fernanda Nogueira, de Tapetininga, e ela fala: diante das dificuldades de conseguir fazer o preparo imunológico no pré-cirúrgico, quando a comunicação entre a equipe fica deficiente, é recomendado já entrar com o suplemento imunomodulador assim que o paciente começa o tratamento com a nutrição, já que em nível ambulatorial essa comunicação é muito deficiente?
Estou entendendo que o paciente chegou para a nutrição e ela está perguntando, eu vou esperar chegar no pré-operatório ou eu já dou a partida? Entendi agora. Se a gente for pensar, se a gente está acompanhando esse paciente, eu atendo muito paciente ambulatorial, né? Então, a gente procura, o que eu faço, na verdade, na prática? Eu procuro primeiro orientar esse paciente, fazer todo o ajuste da dieta desse paciente, do ponto de vista de calorias, proteínas desse paciente, e vou acompanhando. Então, eu acabo pegando mesmo um contato mais direto com esse paciente e falo, olha, a hora que o senhor for para a cirurgia, o senhor entra em contato comigo e a gente faz todo esse preparo por 5 a 7 dias que a gente comentou. Se vocês acham que é um paciente que é mais difícil desse contato, às vezes a gente já pode deixar prescrita essa dieta para esse paciente. Olha, se o senhor for para a cirurgia, às vezes a gente pode perder o contato. Então, tá aqui a dieta, a prescrição dessa dieta. Então, acho que pode ser dessas duas maneiras para o paciente conseguir fazer esse preparo imunológico em casa. É isso, vocês arrasaram, foi brilhante, de verdade. A gente está com as pessoas conectadas até agora, ou seja, inclusive nas perguntas. Eu queria finalizar agradecendo demais a participação de todos. Obrigada demais. Tchau.